estudo sobre o reino de Deus é muito amplo, né? Porque tudo o que se diz a Jesus Cristo, a Deus, a salvação, a vida aqui neste mundo, a vida na eternidade, tudo está relacionado ao reino de Deus. Então tem muito assunto, tem muita coisa a tratar. Nós já falamos por alguns domingos e vamos ainda falar por mais alguns. Ou se o Senhor der uma outra palavra, nós podemos parar, depois voltar, mas por enquanto vamos continuar. Para nós pegarmos o contexto aqui desse assunto, o reino de Deus. Estou vendo que às vezes, hoje tem pessoas nos visitando pela primeira vez, talvez não ouviu nenhuma das mensagens. Então nós vamos abrir lá em João capítulo 3 e ver aonde está escrito nas Escrituras acerca do reino de Deus, quem falou, o que ele disse sobre o reino de Deus e sobre a necessidade de entrar no reino de Deus. Não é porque nós nascemos neste mundo, nós ouvimos falar de Deus, nós somos membros de uma igreja, ou frequentamos uma igreja, isso não quer dizer que nós fazemos parte do reino de Deus. Nós podemos até fazer parte de uma igreja, de uma denominação, mas para entrar no reino de Deus, Jesus vai dizer aqui, é preciso passar por uma experiência espiritual com Ele, pela fé nele, pela fé dele, pela obra que Ele realizou por nós lá na cruz. Então, João capítulo 3, do versículo 1 até o 5. E depois nós vamos entrar no assunto de hoje. E diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Paizinho, mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus para te exaltar, te louvar e cantar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor realizou, ó Deus, as maravilhas que o Senhor fez em nosso favor, para revelar a Jesus Cristo, Senhor, que é a nossa salvação. É a porta de entrada, ó Deus, para esse reino, ó Deus, do Senhor, reino de Deus. Ele mesmo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então, ó Deus, que mais uma vez, ó Pai, nesta noite, o Teu Espírito que o Senhor nos deu, para estar conosco e nos ajudar a entender a Tua palavra, venha revelar essa palavra nos nossos corações, revelar a verdade, e, ó Deus, prevalecer também em nossos corações, com a Tua palavra, para que possamos crer que ela é verdade. E crendo nela, recebemos, ó Deus, essa fé do Senhor, para a salvação e para viver essa nova vida em Cristo Jesus. É em nome dele, de Jesus, que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Então, nascer de novo, Jesus disse que é nascer da água e do Espírito. A água significa a palavra de Deus. Então, nascer de novo acontece quando nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho,
E o Evangelho é a obra que Jesus Cristo fez para nós, por nós. Ele era Deus, veio a este mundo e viveu e entregou a sua vida para morrer na cruz em nosso lugar. Porque a Bíblia diz que todos nós éramos pecadores, estávamos separados de Deus. Então, por isso Jesus Cristo veio, para tirar os nossos pecados. E ele fez isso quando ele foi levantado lá na cruz. Quando foi levantado, ele nos atraiu a si, nos fez morrer juntamente com ele. E assim como ele foi sepultado, a Bíblia diz que nós também fomos sepultados com ele. Mas depois ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, quem crê em Jesus e crê nessa sua atração ali em Cristo Jesus, então ele passa por essa experiência de morrer com Cristo para o pecado, de sepultar o velho homem e de nascer uma nova criatura. E agora, quando nós nascemos de novo, então acontece, né, um milagre na nossa vida. Nós já discorremos sobre isso. Nós éramos filhos do diabo, passamos a ser filhos de Deus. Nós estávamos condenados e agora ao inferno, e agora ele nos deu a vida eterna. O diabo era o nosso pai, o Senhor da nossa vida, e agora Jesus é o Senhor da nossa vida. Antes nós éramos guiados pelo espírito desse mundo, pelo mundo. A Bíblia fala que é os filhos da desobediência, e agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus, porque nós recebemos o Espírito Santo. Passamos a ser filhos de Deus. Somos santificados, ou seja, Deus nos separou do mundo e nos santificou. Né? Santificar é isso, é separar do mundo e fazer dele uma nova criatura. Se torna filho de Deus. E então agora nós passamos a ser cidadãos do reino dos céus. E como cidadãos do reino dos céus, domingo passado nós vimos que, como cidadãos do reino dos céus, nós devemos viver aqui neste mundo, mas com os nossos olhos no reino dos céus. Somos nesse mundo, estamos nesse mundo, mas não somos mais desse mundo. Nossa pátria agora é o céu. E por isso Jesus vai dizer para nós não ajuntarmos tesouro aqui neste mundo, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntarmos tesouro no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, e nem os ladrões podem minar e roubar. Então, como cidadãos do reino do céu, devemos viver aqui neste mundo, mas com a nossa mente, nossos pensamentos, nossos planos voltados para o reino de Deus. Então, devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o que hoje nós vamos estar falando é sobre a lei do reino de Deus. Antes, nós estávamos segundo o curso desse mundo. Agora, que nós somos regenerados, passamos a ser filhos de Deus, temos o Espírito Santo, então agora, em Cristo Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura. E agora, a nossa forma de viver, de decidir as coisas, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o mundo, é diferente de como nós vivíamos anteriormente. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele vai falar sobre essa nova conduta agora, essas novas regras, essas novas normas, essa nova direção que Deus dá para cada um de nós, porque agora nós não vivemos mais como vivíamos. Então houve uma regeneração. Então, como é esse viver no reino de Deus? Então, para isso, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Mateus. E vamos ver o que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre
como é viver no reino de Deus? Como deve ser agora o nosso viver? O que deve dirigir a nossa vida? Quais são as leis que devem direcionar, né, o meu caminhar, o meu agir, o meu pensar? Então, Mateus capítulo 5, nós vamos estar lendo do 1 até o 12, primeiramente. Mas depois vamos trabalhar mais ainda esse capítulo 5. Então, se nós nascemos de novo, somos cidadãos do reino dos céus, então os nossos valores têm que ser outros. Tem que ser outros. Não, os meus valores, aquilo que é importante para mim, não pode ser como eu era anteriormente. Pode até ser, como o Jonathan até de manhã colocou, é que alguns têm um bom comportamento. Ele tem um bom comportamento até sem ser cristão. E se acha justo diante de Deus. Outros são cristãos, também têm um bom comportamento e se acham justos diante de Deus. Mas, na verdade, diante de Deus, nenhum de nós somos justos. Nós só podemos ser justos diante de Deus se nós estivermos em Cristo Jesus. E Ele estiver vivendo em nós. Então, a partir do momento que Ele vive em nós, então Ele opera em nós essa nova vida, os frutos dessa nova vida. Então, vamos ler aqui Mateus mesmo, capítulo 5. Diz assim, se você só quiser voltar um pouquinho, no 4:17, quando Jesus está começando aqui esse ministério de pregação aqui do Evangelho. No 4:17 diz assim, desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus fala sobre o reino dos céus. E aí então depois quando ele está pregando, ele também já chama os discípulos para poder segui-lo. E então a grande multidão começa a seguir Jesus, até por causa dos sinais, dos milagres que Jesus realizou. E aí quando aquela multidão, o versículo 25 aí do 4 fala, e seguia uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão. Então, as pessoas começaram a seguir Jesus, Jesus curava, libertava, essas pessoas, então a multidão começou a seguir Jesus. E aí, quando Jesus viu a multidão, então, o texto diz aqui que ele subiu a um monte. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus, vendo a multidão que vinha, estava vendo os milagres, estava vendo os sinais que Jesus realizava. Jesus então, para não deixar essa multidão enganada, porque nós vamos entender aqui o contexto. Qual era a expectativa do povo de Israel acerca de Jesus? Do Messias. A expectativa é que viesse da descendência de Davi. Quem foi Davi? Rei de Israel. Um rei que governou sobre o povo de Israel e venceu todos os seus inimigos. Depois disso, o povo de Israel estava vivendo subjugado. E a realidade agora era, mais uma vez, estavam sendo subjugados pelo governo romano. Então, qual era a esperança deles? Qual era a expectativa do coração deles? Olha, o Messias vai vir, o Filho de Deus, o Salvador. E quando ele vier, ele vai nos libertar desse cativeiro que nós estamos. Ele vai nos libertar dessa vida opressora que nós temos. Porque eram cobrados dele pesados impostos para o governo romano. Então eles tinham a expectativa de que o Messias, o Salvador, viria com o poder que veio Davi. Um rei com poder humano. Com poder sobrenatural de ajuntar um grande exército e de fazer guerra contra o governo romano e libertar eles daquele cativeiro e reinar com eles aqui neste mundo. Então, quando Jesus viu a multidão seguindo, Jesus então decidiu dizer para eles: olha, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão vendo os sinais, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo as pessoas sendo curadas, vocês estão vendo grandes coisas. Mas eu quero dizer para vocês que o reino que eu vim trazer, ele não é um reino visível ou reconhecido pelos homens, pela a grandeza, pelo poder de um grande exército, pelo poder de grandes riquezas, como foi de Davi, como foi de Salomão. Então, por isso que ele vai começar a dizer para essas pessoas aquilo que o próprio apóstolo João, lá no 20:31, ainda o pastor Ani ainda citou esse texto hoje de manhã aqui. Quando João diz, olha, todos os milagres que Jesus fez, todos os sinais que ele realizou, não estão escritos na Bíblia, mas os que foram escritos para o quê? Saibais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o quê? Crendo nele, tenhais vida em seu nome. Então, é isso que Jesus vai começar a dizer para essas pessoas. Olha, vocês estão vendo esses milagres? Vocês estão vendo esses sinais? Não fiquem na expectativa de que, porque vocês estão vendo realizar esses sinais, que eu vou assumir, como Davi assumiu, um governo aqui na terra, para guerrear com armas contra os nossos inimigos. Não. O meu governo é um governo espiritual. Por isso que lá em João 3, ele vai dizer para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. O meu reino é espiritual. Ele cuida das nossas necessidades aqui, cuida, mas o reino é espiritual. Ele faz uma operação no nosso coração. Ele tira o coração de pedra e dá um novo coração, pela fé em Jesus Cristo. Então, por isso ele começa a colocar aqui que a verdadeira felicidade, porque essa palavra aqui, você vê que todos os temas aqui ele coloca bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz, abençoado. Então,
E aí ele vai dizer que agora, no reino dele, não é feliz aquele que tem muito dinheiro. Não é feliz aquele, como o Jonathan colocou de manhã, que recebeu um milagre. Não quer dizer que ele recebeu mais favor de Deus, ou Deus aprovou ele e não aprovou você, porque você não recebeu o milagre. Então, Jesus começa a ensinar sobre os novos valores do reino de Deus, que não são aqui deste mundo. Porque aqui neste mundo, para que você possa ter valor, você tem que ter. Você tem que ser alguém. Você tem que ter posses. Você tem que crescer. Você tem que aparecer. Então você é reconhecido como uma pessoa importante, como uma pessoa de valor, como uma pessoa de poder. O mundo ensina isso. Se você tem, então você é. Aí Jesus vem agora com esse discurso e começa então a falar ali para aquela multidão. E ele fala isso. Olha, no meu reino, felizes são os pobres de espírito. No meu reino não é feliz quem recebe um milagre. No meu reino não é feliz quem recebe um bom salário. No meu reino não é feliz aquele que tem posse aqui neste mundo. Não, no meu reino é feliz os pobres de espírito. Os pobres de espírito, o reino de Deus é deles, ele diz aqui. E o que Jesus está querendo dizer aqui sobre pobre de espírito? É diferente do que o mundo diz. O mundo diz, se você tem, e foi isso que o diabo tentou Jesus, olha, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então o mundo também diz, se você é filho de Deus, você tem que ter o carro do ano, você tem que ter uma casa nova, você não pode pagar aluguel, você não pode passar necessidade, você não pode ficar doente. Está sofrendo? Ah, não, tem alguma coisa errada. Tem pecado na sua vida. Porque se você é filho de Deus, é para ser cabeça, não cauda. Mas Jesus vem dizer, olha, os pobres de espírito é que são do reino de Deus. Então, pobre de espírito nada mais é do que uma disposição da alma para nos esvaziar de nós mesmos, para que Cristo possa viver em nós e governar a nossa vida. O pobre de espírito, ele nunca vai colocar Jesus na parede. Ele nunca vai se achar merecedor. Ele nunca vai se achar digno. Não, ele sempre vai se achar indigno. Imerecedor. Mas ele confia naquele que por ele morreu e deu a sua vida. Então, o pobre de espírito é uma disposição do nosso coração, de nos submeter voluntariamente nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sonhos, a vontade daquele que é Senhor da nossa vida. Para que, se for da vontade dele, ele nos dê ou não. A gente vê muito clara essa diferença entre pobre de espírito naquela parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. O que não é pobre de espírito, ele fala lá, o publicano, como que ele orava? Ele diz lá, orava de si
para si mesmo. Batia no peito dizendo: Senhor, graças te dou, porque não sou como este pecador. Dou o dízimo. Muitas vezes nós estamos assim, ó. O Jonathan tratou isso hoje de manhã, foi bem colocado isso. Porque nasceu de novo, porque agora é filho de Deus, agora tem o Espírito Santo, se acha digno, merecedor. Não, eu não posso sofrer. Não, Deus tem que me ouvir. Deus tem que me curar. Deus tem que resolver o meu problema. Então o fariseu, ele é aquele que bate no peito e diz: olha, eu faço. Eu mereço. Mas o publicano dizia, batia no peito. Não, a Bíblia diz que nem tinha coragem de levantar os olhos. Se prostrava e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Então é isso que Jesus aqui começa a ensinar. Olha, se você é cidadão do reino de Deus, não pode haver soberba, não pode haver altivez. Não tem que eu sou, eu quero. Não. Nosso eu foi mortificado com ele lá na cruz. Agora é Cristo. Então é isso que Jesus começa a dizer. Olha, no mundo é assim, mas no reino de Deus, o reino de Deus é dos pobres de espírito. Esses que voluntariamente se submetem à vontade de Deus. Eles voluntariamente se submetem à vontade de Deus. Mesmo que talvez a vontade de Deus não seja agradável para ele. Ele vai dizer mais para frente: bem-aventurado quando vos maltratarem, injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós. Então o pobre de espírito, ele tem essas atitudes. Quando alguém se levanta contra ele, ele não vai guerrear. Ele não vai debater, ele não vai enfrentar. Mas ele se dobra diante de Deus. Então, esses vão ser felizes. Bem-aventurados são esses, felizes. Esse é abençoado. Não é isso que Jesus disse lá na parábola? Olha, quem desceu justificado para casa? Desceu justificado aquele que se dobrou, que se humilhou, que não se achou digno. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. No reino de Deus, irmãos, e por causa do reino de Deus nós vamos chorar. E vamos chorar muito. Mas esse choro aqui não é um choro por causa do sofrimento. Não é um choro por causa da perseguição. É um choro de ver o mundo pecador, de ver as pessoas caminhando para a morte, sem esperança, sem salvação. É um choro que olha para as pessoas que estão perdidas, estão vivendo no pecado, e não as acusa, não as julga, mas se compadece. Tem compaixão. Ele chora quando um pecador morre sem salvação. É um choro que olha para dentro de si mesmo e chora diante de Deus porque talvez não conseguiu vencer um pecado, não conseguiu vencer uma tentação. Aí ele chora. Ele chora por essa fraqueza.
Ele chora porque não conseguiu ali fazer a vontade de Deus, dar lugar ao Espírito na sua vida. Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Paul Washer, e um jovem disse que chegou para ele e perguntou: pastor, como que eu posso saber se eu nasci de novo? Aí o pastor disse para ele: você faz o seguinte, a hora que você sair daqui, você vai para uma boate, para uma balada, e lá você começa a beber todas as bebidas que tiver lá, e começa também a se relacionar com todas as mulheres que estiver ali. Quando você sair dali, você pega essas mulheres e vai para um lugar com ela, e se deleite com elas. Aproveite a sua vida. Desfrute de tudo que o mundo está oferecendo para você. E aquele jovem começou a ficar espantado, começou a ficar indignado. Mas como, pastor? Como que o senhor está falando isso para mim? Não, você tem que ir, você tem que fazer isso. Não, mas eu não vou, eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu nasci de novo, pastor. Porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Porque Deus mudou a minha vida e isso não me pertence mais. Aí o pastor disse: agora você pode ter certeza que você nasceu de novo. Chora, mas não vai pecar. Não vai satisfazer a vontade da carne. Eu não posso ir porque Jesus mudou a minha vida. Se eu tiver que fazer isso, pastor, eu prefiro morrer do que oferecer o meu corpo ao pecado. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes é melhor chorar, às vezes é melhor sofrer, fazendo a vontade de Deus, do que satisfazer a vontade da nossa carne, do que estar fazendo a vontade do mundo. Porque se você chorar fazendo a vontade de Deus, você vai ser consolado. É isso que ele diz aqui. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Viver no reino de Deus é uma vida totalmente diferente, irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, como é difícil, ou é impossível para nós ser manso. Eu devo enganar bem, porque tem algumas pessoas que falam assim: nossa, mas como o senhor é tranquilo, como que o senhor é calmo? Você não me conhece. Você não sabe. Quando eu estou atrás de um volante, se não for o Espírito Santo ali, eu sou capaz de matar. Se nós dermos lugar à nossa carne, a Bíblia fala, leva à morte. E Jesus fala que bem-aventurados os mansos. Como que a gente pode ser manso? Jesus respondeu para nós isso aí. Mateus 11, 28. Vinde a mim. A igreja sabe de qual? Vamos falar? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, mansidão não é com meu esforço, não.
Não é a esposa, o marido que vai. Seu filho é revoltado, não é você, não é o cinto que vai amansar ele, não. Pode até acalmar. Pode até fazer ele ficar quieto. Mas se não tiver Jesus por dentro, né? A Thelma está falando, mas por dentro está uma raiva. Não sei quem que falou aqui, ou eu ouvi alguém dizendo que quando eu era criança falava, quando eu crescer, vou matar meu pai. Quero dar uma surra nele. Todas as surras que ele me deu, eu vou. Talvez o cinto até aplacava ali, mas por dentro estava, uma ira, uma raiva, um ódio, um desejo de vingança. Mas o manso é Jesus. Foi ele que foi ultrajado, perseguido, crucificado, e não revidou, suportou. Então, bem-aventurados os mansos. Então, eu tenho que cada dia, Senhor, estou crucificado. Não quero mais viver eu, Senhor, mas venha viver em mim, Senhor Jesus. Porque se o Senhor estiver vivendo em mim, guiando a minha vida, Senhor, então a mansidão do Senhor vai se manifestar na minha vida. Essa é a mansidão. Então, manso é aquele que não revida. Não revida. Leva uma fechada no trânsito, fica quietinho, fala, Deus te abençoe. Obrigada porque você fez isso. Que bom que você está andando devagarzinho assim. Né? Eu também vou devagar. Não seria bom, né? Se fosse assim. Mas como a gente não dá lugar a Cristo, para que Ele venha dominar o nosso eu, e a gente ira, e a gente às vezes dá lugar à ira, aí a gente sofre as consequências. E as consequências vêm no nosso corpo, vem gastrite, vem úlcera, vem coração, e muitas outras coisas aí. Porque não estamos deixando que Cristo realmente viva em nós, para que Ele fala, aprender de mim que sou manso. Então é um caminhar de aprendizado cada dia. É uma renúncia cada dia do nosso eu, da nossa vontade, renunciando à vontade da nossa carne, não dando lugar a ela, para que essa vida de Cristo se manifeste na nossa vida. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é essa terra aqui. Porque essa terra aqui, ninguém vai herdar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome. Fome é um sentimento que nós temos todos os dias e precisamos saciar com a comida. Mas Jesus diz que aquele que tem fome e sede da justiça, eles vão estar fartos. Eles vão estar saciados. Eles vão estar satisfeitos. Eles não vão ter necessidade. Essa fome e sede de justiça nós estamos buscando cada dia estar descansando no poder de Deus e estar
deixando que Deus controle a nossa vida para que nós possamos nos deleitar na graça de Deus e assim estamos sendo testemunhas para aqueles que ainda não creram. Porque quando que é executada a justiça de Deus sobre a vida das pessoas? Porque a justiça de Deus foi executada lá em Cristo, por causa do pecado. O salário do pecado era a morte. Jesus sofreu a morte. Então, o fome e sede de justiça aqui é um sentimento, é um desejo de você estar fazendo a vontade de Deus de uma forma de que você possa estar também fazendo com que outros que ainda estão debaixo da condenação, debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus, eles também alcancem essa justiça de Deus em Cristo Jesus. Essa justificação em Cristo Jesus. Então ele fala, aqueles que têm essa fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ou seja, você vai ver o efeito disso. Você vai ver o efeito disso na vida das pessoas que você vai testemunhar, que você vai falar, que você vai evangelizar. Você vai ver o efeito disso quando elas também crerem em Jesus, quando elas se converterem a Deus. Você vai ver o efeito disso e você vai ficar, então, satisfeito. Satisfeito em ver a justiça de Deus sobre a vida daquele que estava sobre a condenação do pecado e da morte. Então você vai ser satisfeito. Então por isso que ele fala aqui, bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é um dom de Deus. É um dom de Deus. E esse dom nós recebemos também por Cristo Jesus. E ele diz que nós devemos, assim como Deus é misericordioso para conosco, nós também devemos ser misericordiosos para aqueles que estão também ao nosso redor. O que é a misericórdia? É não deixar que aquele que mereça o castigo sofra as consequências. Nós merecíamos a morte, mas Deus teve misericórdia de nós e nos deu o perdão, a salvação. Por isso ele diz aqui, bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, esse sentimento de misericórdia deve haver no nosso coração todos os dias. Mas para com quem? Para com aqueles que precisam da misericórdia. Nós já alcançamos a misericórdia, quando nós cremos em Jesus. Mas aqueles que ainda não alcançaram, nós precisamos ter misericórdia, usar da misericórdia que Deus teve para conosco e ter misericórdia deles. E quando eu penso aqui nessa misericórdia, eu lembro de Jesus. Eu lembro das atitudes de Jesus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, se vocês quiserem abrir, mostra como que Jesus viveu aqui neste mundo. E nós devemos ser imitadores de Cristo também. Mateus 9, 35. Diz assim, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas
as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. E então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus aqui, ele está tratando com os judeus, porque os judeus, eles tinham recebido a lei, e por isso que eu disse que mais para frente aqui, o próprio livro de Mateus, aqui no capítulo 5, Jesus vai tratar dessa questão da misericórdia, dessa compaixão daqueles que estão perdidos, daqueles que estão sem salvação, daqueles que estão sofrendo. E aí ele vai então dizer, olha, a lei dizia isso. Olha aqui o versículo 21 do capítulo 5. Ouviste o que foi dito, Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, olha, se você matar, você vai ser réu de juízo. Pode ser morto também. Se matou por intenção, a lei dizia isso. Se matou intencionalmente, morto. Se foi sem intenção, separado numa cidade de refúgio lá. Mas tinha pena. Então diz, olha, a lei dizia isso. Matou, vai ser réu de juízo. Aí ele vem e diz, eu, porém, vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca ou louco, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. Então, Jesus, ele mostra agora que é muito mais do que uma atitude. Ele fala que agora ele olha para o coração. Você, às vezes, pode matar alguém no seu coração. Você pode, às vezes, matar alguém com a sua língua. Então Jesus falou, olha, a lei dizia isso, mas agora eu vos digo, qualquer que chamar o seu irmão louco, vai ser réu. Por quê? Porque não está exercendo misericórdia para com ele. Às vezes a gente vê as pessoas cometendo loucuras, atrocidades, e aí muitas vezes nós somos tomados por um sentimento de vingança, de ira, de pagar com o mal. Fez o mal, vai pagar com o mal. E Jesus falou, agora no reino de Deus é diferente. Agora no reino de Deus, quando o reino de Deus veio, Deus mostrou a misericórdia. Então se você faz parte do reino de Deus, então o sentimento que deve haver no seu coração deve ser de misericórdia, porque esse é um sentimento de Deus. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E nós hoje queremos amar aqueles que nos fazem o bem. Então, por isso que Jesus, aqui ele fala, olha, no reino de Deus é diferente. Se você não tiver misericórdia, você também não vai receber misericórdia. É por isso que, eu não lembro onde está, mas Jesus disse, quando ele disse, quem vai entrar no reino dos céus? É aquele que faz a vontade do Pai.
Ele diz, muitos vão chegar no dia do juízo e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor vai dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se eu não tenho misericórdia, como que eu vou querer que Deus tenha misericórdia de mim? Se eu não perdoo, como que Deus vai me perdoar? O reino de Deus, irmãos, é diferente. Antes era olho por olho, dente por dente. A lei dizia olho por olho, dente por dente, mas agora Deus disse, se alguém der na sua face, o que é para fazer? Ofereça a outro. Se alguém quiser arrancar a sua, às vezes eu confundo a túnica ou a capa, ou a túnica também dê a capa. Não sei se eu inverti, mas é isso. Se alguém quiser pedir a tua túnica, dê a capa também. Olha, se o perverso vier contra você, não resista não. Não resista ao perverso. Porque agora você é filho de Deus. Porque agora você tem o Espírito Santo. Porque agora Jesus mudou a sua vida. Porque agora você não vive mais segundo a vontade da sua carne. Deus já te libertou desse império das trevas. Você agora é cidadão do reino dos céus. O Espírito Santo está aí para te ajudar. Jesus está aí para prevalecer sobre essa vontade que está aí no seu coração de querer fazer justiça, de querer fazer o mal. Dá lugar a Ele. E o mal não vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então por isso que ele vai continuar dizendo ali mais para frente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É isso lá que Jesus vai dizer lá, olha, você na igreja era uma bênção. Pregava, cantava, ajudava as pessoas, mas seu coração não era meu. Seu coração não era meu, não era totalmente meu. Tinha coisa suja, tinha coisa oculta, que não confessou. Deus morreu por você para perdoar os seus pecados, e você estava ali com o pecado e não creu em Jesus, que Ele podia perdoar aquele seu pecado, aquela sua falha. Guardou isso com você escondido, e agora não pode entrar, porque tem iniquidade dentro de você. Você não creu em Jesus para que Ele pudesse tirar essa iniquidade do seu coração. Os limpos de coração. Porque fala aqui, o que vai acontecer com os limpos de coração? Eles verão a Deus. Não adianta, irmãos, eu subir aqui para pregar, falar do amor de Deus, falar dessa nova vida, se no meu coração eu tenho ódio do César, tenho ódio do Mai. Estou enganando a mim mesmo. Porque Deus eu não consigo enganar. Não posso enganar Ele. Ele sabe o que está no meu coração. Por isso que ele fala, os limpos de coração vão ver a Deus. Por isso Deus enviou Jesus, irmãos, para tirar o pecado, tirar a iniquidade, tirar o mal, tirar os ressentimentos, tirar a culpa, tirar tudo de nós, tudo aquilo que não agrada a Deus, para que a gente possa ter o nosso coração limpo, sem culpa. Não porque a gente é bom, né, Jonathan? Mas é porque Jesus está vivendo em nós. Porque a vida dele está se manifestando todos os dias.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é pacificador? É aquele que promove a paz. Sabe que nós temos sido pacificadores? Quando o irmão chega e fala para você: olha, o pastor me tratou mal, nem me cumprimentou no culto, não me ofereceu carona. Olha, eu vi o pastor furando o sinal vermelho. O que você faz? Ah, eu também já vi. Ah, ele já fez isso comigo também. Pacificador é aquele que fala: ô, meu irmão, talvez ele nem percebeu. Ô, meu irmão, talvez ele estava levando alguém para o hospital, por isso ele passou no sinal vermelho. Nós não sabemos o que é, irmão, vamos conversar com ele. Isso é pacificar, irmãos. Isso é pacificar. E quantas vezes, irmãos, a gente, antes de pacificar os relacionamentos dos irmãos, do marido e da mulher, a mulher com os filhos, dos filhos com os pais, a gente põe lenha na fogueira. A gente conta mais uma para poder denigrir ainda mais a imagem, para poder depois condenar, para depois disciplinar, para depois ter uma carta na manga. Ah, então vou guardar isso aqui, porque a hora que precisar vou usar isso como defesa. Sabe quem é o acusador, irmãos? Pode falar. Satanás é aquele acusador. E muitas vezes, irmãos, nós temos dado lugar a Satanás na nossa vida, acusando uns aos outros. Vemos o irmão no erro, e antes de orarmos, antes de ajudarmos, antes de nos colocarmos do lado, antes de estarmos promovendo a paz, a gente vai e denigre, espalha. Jesus falou: no reino dele, o diabo não tem lugar não. Lá é para os pacificadores. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Nós somos filhos de Deus, Jesus está em nós, então se Jesus está em nós, o que nós devemos fazer, irmãos? Paz. Paz. Devemos levar paz. Paz. Seu filho está bravo com seu marido? Promova a paz. Sabe que alguém não está bem com o outro? Promova a paz. Porque é assim que vive um cidadão do reino dos céus. Por isso que fala aqui, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa da justiça. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Estão sofrendo perseguição porque estão levando o evangelho. Estão tentando promover a paz. Estão usando de misericórdia. Né? Estão sendo mansos. É uma pessoa que é pobre de espírito. E as pessoas começam a perseguir porque eles estão agindo dessa forma. É isso que Jesus está dizendo, olha. Quando você for perseguido por isso,
Não tenha medo não, não tenha vergonha não. Não se entristeça não. É porque você é do reino de Deus. Porque ele diz aqui, grande é o vosso galardão nos céus. Porque também assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, é maravilhoso ser regenerado, ter nossa vida transformada, saber que somos filhos de Deus, mas isso tem também responsabilidade. Se nós nascemos de novo, irmãos, nós temos o Espírito Santo, então essa nova vida vai se manifestar através dessas virtudes que não são nossas, são de Cristo. São de Cristo. Essas virtudes vão se manifestar. Jesus falou, olha, uma árvore má não pode produzir fruto bom. Nem uma árvore boa produzir fruto mau. Então, se você é cidadão do reino dos céus, lembre sempre aí dessas bem-aventuranças. Quer ser feliz? Verdadeiramente? Deixe Cristo viver na sua vida. Deixe que Ele produza esses frutos. Obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade. Não vai ser fácil. Mas com certeza você vai ser feliz. Porque Ele disse. Todos aqueles que fizerem a vontade de Deus serão fatos, serão felizes, serão chamados filhos de Deus, herdarão o reino dos céus, vão encontrar paz, vão encontrar misericórdia. Amém? É isso aí, vamos orar. Vamos ficar em pé. Paizinho, mais uma vez nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra, ó Deus, enviada do Senhor para os nossos corações. Oh, meu Deus, quero aqui, ó Deus, confessar a tua palavra. Palavra que o apóstolo Paulo confessou também, ó Deus. Estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado, Senhor. Eu não fui crucificado, eu estou crucificado, Senhor, com Cristo até o dia que o Senhor voltar, Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, ó Pai, eu quero viver pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Que esta palavra, Senhor, seja verdade, realidade, todos os dias da minha vida, Senhor. Para que, ó Deus, o meu viver, Senhor, seja Cristo vivendo em mim e seja para o louvor da Tua glória. E que assim também, ó Deus, o Senhor ajude cada um dos meus irmãos que aqui estão, ó Pai, a estar, ó Deus, dando lugar ao Teu Espírito Santo de vida. Espírito Santo, ó Deus, para que Ele também dê a cada um deles esta nova vida em Cristo Jesus. Prevaleça, Senhor, todos os dias da nossa vida, no nosso coração, na nossa mente com a Tua palavra. Leva-nos de volta agora aos nossos lares, Senhor, e dá-nos uma semana abençoada na Tua presença e na direção, ó Deus, do Teu Espírito. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.